obrigado por estarmos juntos mais uma vez nessa semana e hoje lhes falaremos sobre o orfismo. O orfismo é um mito, uma lenda grega interessantíssima. E segundo ela, Orfeu, segundo uma das inúmeras tradições a seu respeito, era poeta, cantor, médico, músico, era também filho de Apolo e de Calíope e casou-se com Eurídice. Conta uma tradição que ele cantava tão bem, ele tinha um poder, uma voz tão maviosa, uma voz tão encantadora, que os pássaros quedavam-se para ouvi-lo, as árvores se curvavam para ouvi-lo, o vento parava de correr para que a sua voz fosse captada pelos sentidos dos ventos. Ou seja, a natureza por si só parava para ouvi-lo, de tão maviosa, de tão bonita que era a sua voz. Como eu lhes disse, ele casou-se com Eurídice. Eurídice morreu. E Orfeu vai até o mundo das sombras, ou seja, o Vale da Morte, para trazê-la de volta à vida. Olha o que o amor não faz, não? Vai até o Vale do Amor, o Vale das Sombras, para tentá-la, trazê-la de volta. Lá, ele recebe, contudo, uma séria advertência das divindades das sombras, de que não deveria olhar para trás até cruzar o Hades. O Hades era o rio, onde Caronte fazia o transporte de um lado para o outro dos corpos, das almas. Porém, ansioso para ver se Eurídice o estava seguindo, olhou e as sombras novamente a tomam para si. Ou seja, ela sucumbe novamente à morte. Bom, depois desse breve introito a respeito de Orfeu, chegamos ao orfismo propriamente. Agora nós vamos nos debruçar acerca daquilo que as tradições nos contam a respeito de orfismo. E o orfismo, na sua essência teológica, prestem bem atenção, é um conjunto de crenças e práticas religiosas originárias do mundo grego helenista. O mundo grego helenista era a fusão das culturas grega, persa e egípcia, bem como pelos hábitos trácios. Quem eram os trácios? Era o povo que habitou onde atualmente é parte da Grécia, da Bulgária e da Turquia. Então veja, esse embaralhamento de culturas, de religiões, já vai nos permitindo entender como é que rolaria a coisa daqui para frente. A religião helênica é distinta da religião pública, que teve o seu modelo na representação dos deuses e do culto que foi legado por Homero e adotada pela maioria da população, pela sua simplicidade explicativa dos fenômenos naturais e humanos, resultando nas suas antropomorfizações. Ou seja, essa religião pública, os gregos criam que os deuses conviviam ali com eles. Olha, ali está Zeus, ora, ali está Hades, ora, ali está Hércules. Então eles viam nessa sequência, nessa humanização dos deuses, o que eles chamavam de religião pública, e era fácil para eles. Olha o trovão, olha o sol, isso é Zeus. Quando trovejava, olha Zeus brabo, nós temos que fazer alguma coisa para ele. Então isso se chamava a religião pública grega. Então, disso surge o contraditório dessa religião pública, a religião dos mistérios, ou seja, o orfismo, que tem sido descrito como uma reforma da anterior religião dinosíaco. Quem é dinosíaco? De Dionísio ou Baco,
que naquela região dominava, envolvendo uma releitura do mito de Dionísio. Dessa forma, aparece uma nova interpretação da existência humana. Em apenas 2 minutos que eu estou lhes falando, já consegui misturar conceitos esparsos, conceitos metodizados desde sempre, mas tanto a história como a filosofia são assim mesmo. Se faz necessário que tenhamos uma visão a mais abrangente possível, uma mente pluralista e, sobretudo, apta a receber novas interpretações e, sobretudo, refleti-las. Ou seja, já estou lhes convidando para que reflitamos a partir de cada fala minha, para que no final nós tentemos ter um contexto basicão para a partir dali esmiuçarmos um conceito ou outro. O que eu quero lhes dizer com isso é que o orfismo confronta o corpo, que é a matéria, com a alma, que é o espírito, sendo o corpo mortal e o espírito imortal, o que, trocado em miúdos, assegura um destino metafísico ao espírito. Esse destino metafísico é tudo aquilo que foge ao concreto, o estado metafísico do espírito. Dessa primeira afirmação derivam todos os arcabouços filosóficos emanados posteriormente pelo Pitágoras, pelo Heráclito, pelo Empédocles e até mesmo por Platão. Então veja, a profundidade do pensamento dele surgiu, permitiu que Pitágoras, Empédocles, Platão se manifestassem. Os mistérios órficos eram, portanto, rituais de purificação para que a alma do poeta, do vidente, do legislador, do próprio povo não fosse submetida às águas do esquecimento. Esquecimento que em grego se chama lete. Para que não se esquecesse do que lhe era transmitido pelo divino. Olha a presença do divino desde aquela época no orfismo. Com isso, nós chegamos à conclusão que esses rituais de purificação se baseavam na crença da imortalidade da alma, sendo que a ascensão seria conseguida após muitas reencarnações ou transmigrações. E o que seriam essas transmigrações? Essas transmigrações, meus amigos, minhas amigas, seria aquilo que os minerais, os vegetais, os animais e, finalmente, os hominais passariam. Ou seja, os minerais teriam uma alma, os vegetais teriam uma alma, os animais teriam uma alma e, finalmente, nós, homens, teríamos almas também. E essas almas se transmigrariam conforme as suas condutas naquelas vidas. Certa feita, conta a tradição, que tinha um filósofo caminhando pela rua e daqui a pouco ele viu um camarada dar uma bica num cachorro. O cachorro saiu, Caim, Caim, Caim. Aí ele perguntou para o cara que tinha chutado o cachorro, pô, por que tu chutas o teu irmão? O camarada ficou indignado, mas eu não sou cachorro, mas já foste. E estás tendo uma conduta, uma postura, uma atitude semelhante. O cachorro te fez alguma coisa? Não. Então por que você o chutou? É evidente que o cara ficou envergonhado. E talvez numa próxima vida ele fosse qualquer coisa, menos um cachorro. Talvez ele virasse uma arvorezinha de novo para aprender que não se deve chutar o próximo. Bom, e qual era a finalidade? Qual era a finalidade, gente, dessa ritualística? Era justamente purificar a alma do iniciado para acelerar sua libertação da roda dos nascimentos até o retorno ao divino. Ou seja, a alma sairia do divino,
descenderia, descenderia, passaria por todos os reinos, minerais, vegetais, animais, hominais, até chegar a Deus novamente. Retornemos agora ao nosso herói, ao Orfeu. Esse Orfeu era danado, entristecido, muito triste, enfim, com a morte de Eurídice. Ele foi tomado por uma depressão profunda, tendo resolvido não amar mais nenhuma mulher, o que levou à fúria das Mênades ou Bacantes, que eram seguidoras de Baco, que tentavam conquistá-lo. Só uma lembrancinha rapidinha aqui. Baco era aquele cara que, o deus do vinho, enchia o pote, bêbado, fazia orgias maravilhosas e dizia: temos que viver o aqui e agora da maneira mais intensa possível. E essas seguidoras de Baco eram chamadas Mênades ou Bacantes. E elas deram em cima do Orfeu, porque o Orfeu era um baita de um cantor, um baita de um filósofo, um baita de um médico, e elas estavam afim dele. Passado isso, tentaram conquistá-lo, mas não conseguiram. Como elas eram mulheres extremamente ferozes, brabas, oriundas da Trácia, quando elas se embebedavam, faziam orgias com sangue, comiam animais ao vivo e eram extremamente adeptas do sexo doido, do sexo maluco. E decidiram matá-lo. Simplesmente: você não quer ficar comigo? Não quer ficar com a gente? Quer ficar com aquela doida que já morreu? Ela não vai te levar nada. E não tendo conseguido, as Mênades, ou Bacantes, resolvem matá-lo. E assim, com a sua morte, ele finalmente consegue encontrar a sua Eurídice. Será que isso não foi um plano? Eu não vou fazer nada para atender essas Bacantes, elas vão acabar comigo e eu vou me encontrar com a minha Eurídice. Quem sabe o amor não seja capaz de fazer isso, não? Agora, uma história interessante. Mais uma historinha nessa parada toda aí. As Bacantes foram castigadas pelos deuses e transformadas em rochas e carvalhos, numa forma brutal de ver a vida a partir daí. Ou numa rocha, ou num carvalho que leva séculos para viver. Enfim, várias interpretações podemos tirar a respeito do que aqui foi tratado brevemente. A história do orfismo é imensa. A gente pode, de cada item desse, a gente poderia levar bastante mais tempo. Contudo, eu lhes pergunto, a dualidade entre matéria e espírito não é uma coisa a ser pensada? A transmigração das almas, ou seja, a imortalidade das mesmas, as purificações existentes em todas as religiões. Olha a cerimônia de batismo nos rios, no candomblé, na Umbanda, da transformação religiosa à vida na Grécia, que não existe crime sem castigo e, por fim, a vitória do amor. Eis que Orfeu, por fim, vai ao encontro da sua tão e tão amada Eurídice. Reflitamos a respeito. Temos uma série de fatos aí a vermos como é que nos conduzimos a respeito de tudo isso que lhes foi posto agora, através de Eurídice. Por hoje é só, ficamos por aqui. Lhes agradeço muito a gentileza, a atenção. E se tiverem gostado, por favor, cliquem no lugar devido aí. Eu gostei, eu vou adorar e o nosso povo também. Muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.